Então, Amanda, dá para considerar essa premissa, né? Uma premissa estratégica. Ó, eu estou querendo manter aqui certos espectadores, porque se eles saírem fora, isso vai comprometer aqui a receita do podcast, correto? Correto, é um raciocínio que dá para considerar a premissa. A questão toda é que ele já podia também ter entendido isso, né? É que o podcast dele já é consolidado, que a questão dele se posicionar não vai interferir necessariamente nos espectadores. A ideia da audiência do podcast é a do convidado, né? Não é necessariamente a maioria, o montante, o grande montante assiste podcast porque, primeiro, ou gosta da estrutura de podcast, ou então está indo seguir o convidado. O convidado, geralmente, é o mais explorado ali a falar. Os hosters, né, que a gente fala, os co-hosters, todos eles têm uma função mais de não deixar o trem virar aquele climão, aquele silêncio, igual ocorreu lá no tal do Venus Talk, com a Camila Frender, enfim. O que eu quero dizer é que o Igor tem condição de se posicionar e isso não comprometer a receita do podcast. Se você vê, por exemplo, o Podpah, ele é um podcast cujos hosts já têm posicionamento político desde muito tempo. Nem por isso eles perderam investidores, comprometeram a receita e etc. E a coisa degringolou. Ninguém vai sentir falta do posicionamento geral que o Igor tem sobre política, né? É claro que uma posição sobre a regulamentação ela vai acabar ressoando para um lado, eu não tenho dúvidas. Só que eu acho que não vai ressoar nem para a direita. Eu acho que vai chegar em determinado momento que todos vão aderir. É igual eu falei no outro vídeo. Vai ser uma onda de adesão onde as pessoas virão pelo amor ou pela dor e não vai ter jeito. Uma hora ela vem. Mas eu entendo isso aí como uma questão que nem está entre direita e esquerda, não. É sobre a extrema-direita, ou seja, é sobre o campo democrático e os golpistas. Ou então, né, se isso, de certa forma, participar na questão da polarização e ser empurrado para um lado ou para o outro, eu ainda vou entender a disputa entre as pessoas que possuem um certo crivo ético para tentar participar e ingressar na política e daquelas pessoas que querem a Babilônia total, né? E vale tudo, aqui vale tudo, então vale fake news, vale mentira propagadas conscientemente absurdas demais. Eu uso muito o exemplo da mamadeira de piroca, sabe? Eu fico pensando, será que o bolsonarismo iria chegar onde chegou se fake news como essas da mamadeira de piroca, kit gay, etc., isso tudo fosse contido com o próprio sistema que, uma vez regulamentada, as redes iriam se submeter a reformulações algorítmicas, porque ela não ia querer pagar com o bolso o processo judicial ao manter conteúdos que claramente já está cruzando a linha ali da legislação. Mas pensa como seria diferente a forma como a extrema-direita iria se desenvolver politicamente. Ela não ia conseguir obter esses ganhos absurdos, né? A mamadeira de piroca, pensa você uma pessoa sem retaguarda para compreender que aquilo ali é uma montagem grotesca. E acredita mesmo que aquilo ali está na mesma altura que uma reportagem de uma mídia profissional séria. Eu seria o primeiro a lutar e morrer pelo Bolsonaro. Todo mundo iria. Pô, um consolinho ali no lugar do bico da mamadeira. O que é isso? Isso é um assinte. Então, assim, se posicionar já a essa altura do campeonato sobre a regulamentação, principalmente grandes produtores de conteúdo como o Flow, se posicionar a favor, isso tudo vai acelerar o processo. Seria um ato heróico da parte dele. Então, quando ele escolhe usar o raciocínio circular para ficar fazendo as suas abordagens, né? Eu tento aqui, né, dar a minha contribuição no debate da regulamentação, mas está em raciocínio circular. Ele não quer dar o prosseguimento. Então, a coisa acaba sendo isso aí, igual você colocou aí também no seu comentário, no final. Né? Talvez ele pode estar fazendo essa retranca porque ele sabe que é os amiguinhos dele que vai ser punido. E sim, é isso mesmo, cara. É a galerinha do MBL, é a galerinha que ele simpatizou, as primeiras noções que ele teve de política veio com o Kim Kataguiri, veio com essa galera, porque o Flow antigamente ele tinha uma pegada mais de blogueirinha, entrevistar blogueirinha, gamer, começou assim, né? Então quando eles resolveram adentrar no campo político, a formação deles ali foi o MBL. Se você acompanha desde o início, as primeiras vezes que apareceu aqui meu sistema de recomendação, eu comecei a acompanhar, porque eu achei interessante, de fato eles foram os pioneiros, né, no formato. Quando o Flow começou, não tinha Podpah, não tinha Vilela, não tinha Vênus, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha Ticaracatica. E era um formato interessante, que é muito bom de você ouvir. Sei lá, você coloca o fone de ouvido quando você tá andando na rua, ou então quando você tá, sei lá, lavando louça, fazendo comida. Não, fazendo comida é demais, né? Você precisa ouvir ali os ruídos da fritura, né? Você tem que estar com os sentidos bem aguçados para não errar. Mas tantas outras atividades aí que você poderia estar fazendo
ouvindo um podcast. Aquilo foi revolucionário. E aí é o tipo da coisa que ela pode muito bem ter as suas etapas na sua história, etapas heróicas, momentos heróicos. Se o Igor chegar e falar assim, gente, eu fiz muita entrevista, eu aprofundei no tema da regulamentação, vendo a quantidade de vítimas que sofrem aí com todo esse tipo de liberdade que criminosos têm na internet, vendo tudo isso, vendo também essa questão aí do ódio na política, que é algo que tem que ser contido, 8 de janeiro, todas essas coisas, nada disso teria acontecido se houvesse uma mediação precisa na internet. Então, de agora em diante, eu vou me posicionar aqui completamente a favor da regulamentação das redes sociais, ponto. A galera da extrema-direita, sem sombra de dúvidas, iria cancelá-lo, ia ser uma coisa ali no Twitter, ou não sei, ia perder ali uns, sei lá, vamos pôr assim, umas 20 mil pessoas, sabe, os mais chatinhos dos bolsonaristas que assistem ali, mas ia ser um cancelamento estéril, cara, porque eles podem até sair da inscrição, mas eles vão assistir. Eles vão assistir, porque o Flow não é uma igreja de um posicionamento político qualquer. O Flow, ele de fato, ele consegue ser profissional do ponto de vista ali da entrevista, da abordagem daquele convidado. E aí, se for Nicolas Ferreira, você acha que esses caras não vão assistir? Quando ele chama a galera da extrema-direita, você acha que eles não iriam assistir? Ah, não vou assistir porque é o Flow. Tá, eu gosto do Nicolas, não vou assistir porque é o Flow. Eu acho muito pouco provável. Eu assisto Jovem Pan até hoje. Claro que com outras finalidades, né? Não de consumir aquilo ali. Mas é interessante quando você é da área da comunicação, você entende o que é jornalismo profissional, você fica querendo procurar o seu inverso, né? Ou seja, as pessoas que fazem embuste e chamam de jornalismo profissional. Revista Oeste, Jovem Pan, é isso aí, cara. É interessante como que tudo, até o jornalismo de informação, é macaqueado ali, cara. É um negócio esquisito, sabe? Mas tudo isso tá no campo da especulação. Eu não afirmo ainda. O Igor é um picareta e ele já entendeu a lógica da regulamentação. Ele poderia muito bem se posicionar, mas ele fica sabonetando de propósito para aliviar para os amiguinhos dele do MBL. Não tenho como afirmar isso. Só desconfio muito.